Flamengo e Botafogo fizeram um espetáculo que não foi um espetáculo. Foi um jogo deprimente no Maracanã. O Flamengo não jogou nada. Torcedor do Flamengo, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora dar uma olhada aqui, vamos ver, né, o que a mídia esportiva está falando dessa vitória do Flamengo ontem contra o Botafogo. O Flamengo venceu ali no finalzinho mesmo da partida. O Léo Pereira conseguiu fazer um gol de cabeça. Ele que está numa grande fase, né, um bom momento do Léo Pereira. O melhor jogador, acredito que é o melhor jogador do Flamengo nesse atual momento. Marcou de cabeça. O torcedor do Flamengo, né, comemorou demais o resultado importantíssimo. Já o desempenho do time muito abaixo daquilo que a gente sabe, né, que o Flamengo pode jogar. Créditos, canal do João Guilherme, link na descrição, e ESPN Brasil, link também aqui abaixo. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. E no Maracanã, Flamengo 1, Botafogo 0, agora há pouco. Com o gol do Léo Pereira, numa falha feia do Gatito Fernandes. A bola cruzada pelo Ayrton Lucas era do goleirão. Ele socou o vento. E o Carolino da nação, o apelido dele, já não tem mais jeito, pegou. O Carolino Léo Pereira foi lá de cabeça e cravou, mandou a galera fazer barulho para comemorar. Mas é o seguinte, com este resultado, eu estou olhando aqui a classificação do Campeonato Carioca. Com este resultado, o Flamengo é o vice-líder. Fluminense 14, Flamengo 12. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, que irá igualar com o G+, no próximo sábado contra o Volta Redonda. Botafogo terceiro com 11, Nova Iguaçu 11, Madureira quinto com 10, Boa Vista em sexto, Vasco sétimo, Portuguesa em oitavo. O Vasco está numa situação delicada aqui, né? E vai jogar nessa rodada com o Audax e o Fluminense vai pegar o Madureira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a vitória foi importantíssima para o Flamengo em termos de classificação. O Flamengo, que estava fora do G4, com essa vitória no final, entra e com um jogo a menos tem grande chance de estar na semifinal da Taça Guanabara, o que não faz mais que a sua obrigação. Eu vou ser chato aqui hoje. Eu vou ser chato. Porque eu sei que uma vitória, né, é muito comemorada, o torcedor fica exaltado, é natural, né, um clima no final do jogo no Maracanã de festa com a vitória do Flamengo. Mas nós temos que falar aqui algumas verdades na minha concepção. A primeira delas, o jogo foi uma porcaria. O jogo foi horrível. Flamengo e Botafogo fizeram um espetáculo que não foi um espetáculo. Foi um jogo deprimente no Maracanã. O Flamengo não jogou nada e o Botafogo não jogou nada. O Botafogo teve uma chance no primeiro tempo, no lance em que o zagueiro, o Barbosa, tocou uma bola e o Rossi fez uma grande defesa. Isso foi o melhor lance do primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol do Léo Pereira. Foi isso que aconteceu no jogo. O jogo foi horroroso. O jogo conseguiu, aqui no Maracanã, ser pior do que Santos 1, Corinthians 0, que teve a presença do Neymar na Vila Belmiro. Eu esperava um jogo melhor no Maracanã do que na Vila Belmiro. Mas foi muito ruim. O próprio Luiz Henrique, que estreou, muito discreto, muito mal. Botafogo não jogou nada, se defendeu muito, ficou lá atrás o tempo todo, meteu uma retranca, poucas vezes chegou ao ataque, e o Flamengo tinha a bola, mas sem a menor inspiração, sem a menor criatividade. E esse é outro ponto que eu quero falar aqui. O Flamengo está
iniciando a temporada de 2024. Porém, minha gente, este Flamengo do Tite é um time que fez 12 jogos no ano passado no Campeonato Brasileiro. Era esse time. A exceção é o De La Cruz, que é outro que daqui a pouco será também tema de comentário aqui sobre o jogo. 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais a pré-temporada. Óbvio que não era para estar voando, jogando um futebol exuberante, estar na sua plenitude técnica, física, tática, mas era para estar muito melhor. O Flamengo está travado. O Flamengo continua no modo 2023. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi a entrada do De La Cruz. Que, aliás, o Tite, que não está conseguindo fazer o time do Flamengo jogar, porque lembra o que eu falei, tem 12 jogos no ano passado e mais esses jogos esse ano, pré-temporada e tal. Início de ano, isso tem que ser relevado, mas o time está horrível, travado, sem inspiração, num marasmo. O próprio Tite, se você observar, ele não está com aquela energia que ele demonstrava nos tempos de Corinthians, em seleção brasileira. Não sei o que acontece no Flamengo. Os caras que vêm de fora chegam no Flamengo, ficam um pouco acanhados. O Vitor Pereira no Corinthians era um cara, no Flamengo foi outro. O Sampaoli no Flamengo, embora tenha continuado louco e fazendo loucuras, ele também era mais contido. E o Tite está assim também. Ele está na dele, o tempo está passando e não se nota nenhuma evolução. Entrevista? Uma coisa me surpreendeu. O quê? Quando a segunda pergunta, quando ele é questionado sobre o entrosamento do Arrascaeta e do De La Cruz. Ele fala, volte a me perguntar mais para frente. Com o quarteto de campo, o homem de profundidade, o Everton Cebolinha, mais o centroavante. Eu disse aqui na abertura que o Tite tinha entendido o que acontece ali, quase tudo, mas que eu achava que ele não tinha encontrado, não tinha convicção do caminho. Se o caminho é esse ou não, eu não sei, mas ele tem convicção. Isso ficou muito claro na resposta, foi a resposta mais incisiva dele. Você achava que ele podia desistir da ideia e agora você não acha mais. Ele está falando calma, paciência, continuarei insistindo. Mas eu não achei que ele, de maneira alguma, ele disse que ele já sabe como tem que ser e que é daquele jeito. Ele foi muito incisivo já Não, ele foi incisivo assim, diante da convicção de que ele acha que ele vai conseguir fazer o De La Cruz render mais, como rendia no River Plate e tudo mais. E acho que é óbvio, né? Quer dizer, um técnico dessa qualidade, desse nível, com um jogador desse nível, ele certamente tem certeza de que vai conseguir tirar o máximo do jogador. Mas, e aí até lamento que ele não tenha respondido a pergunta, porque a pergunta era boa, ele não tenha respondido de fato dizendo, olha, porque assim, a gente hoje em dia vê técnicos já dizerem, e eu tenho certeza que o Tite tem a capacidade de dar essa resposta, mas a gente está acostumado hoje em dia a ver técnicos dizerem o seguinte, olha, eu começo jogando com ele mais pelo lado direito, porque eu tenho a presença do Arrascaeta, que é um jogador que tem características diferentes e que eu acho que funciona mais pelo... Eu tô dando uma hipótese, Sim, tá? claro. Mas assim... que ele explicitasse as hipóteses, que ele dissesse por que o De La Cruz começa jogando mais pela direita e não centralizado, se é por causa da presença do Arrascaeta ou não. Eu acho que seria legal ouvir do Tite, que é um cara que sabe falar sobre essas coisas, especificidades sobre as escolhas. E não apenas dizer, aguarde, falaremos no futuro, você verá. Porque aí acho que no fim fica meio vago, entendeu? Eu acredito no Tite, acredito mesmo. Mas acho que seria legal a gente poder ouvir o que ele vai fazer e por que ainda não estamos vendo, o que também acho que é normal. Thiago Nunes, o técnico do Botafogo, concedeu também entrevista. Tá aí, galera. Flamengo que venceu o Botafogo ontem no Maracanã por
1-0 o resultado foi importante. Já o desempenho do time preocupante, né, para a sequência dos próximos jogos. O Tite vai ter muito trabalho para arrumar, né, para conseguir encaixar esse time. Ontem mesmo contra o Botafogo, um jogo muito ruim, jogo ruim mesmo. Tanto faz ser pelo lado do Flamengo como pelo lado do Botafogo. Os dois times não jogaram nada, mas falando do Flamengo, né, jogo muito ruim mesmo, muito abaixo daquilo que a gente sabe, né, que esses jogadores têm potencial para jogar. Errando muitos passes ali, muitos erros de passe, e achou um gol no finalzinho ali com o Léo Pereira, numa falha do Gatito. O torcedor comemora o resultado, mas fica na bronca, né, com o desempenho do time, né? Tem que melhorar muita coisa. E o João Guilherme falou muito bem, o Tite chegou na temporada passada, fez 12 jogos, o Flamengo não conseguiu evoluir. Já nessa temporada, né, fez vários jogos também, o time não evolui, e fica aí a bronca do torcedor, né? Desempenho do time muito abaixo mesmo daquilo que a gente sabe que esse time pode jogar, mas é torcer, né, para que o Tite consiga arrumar aí a casa, encaixar o time, achar ali o time titular. Ontem o Pedro, na hora que saiu, né, foi vaiado, e o Gabigol, quando entrou, né, foi aplaudido pela torcida lá no Maracanã. O Pedro muito abaixo também. Então eu acredito que o Tite poderia até dar, né, uma sequência para o Gabigol e também para o Bruno Henrique. O Cebolinha começou muito bem essa temporada, mas já está jogando um pouco nesses últimos 2 jogos mesmo, contra o Vasco e contra o Botafogo, não conseguiu jogar aquele bom futebol. Então o torcedor do Flamengo, né, fica na bronca aí com o desempenho do time. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera, e até o próximo vídeo.